Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Professor Rafael Oliveira, Física, terceira série. Nós vamos ver a dilatação dos líquidos. Nós estudamos na última aula a dilatação dos sólidos, que compreendeu a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. E a dilatação dos líquidos também faz parte do conceito de dilatação volumétrica. Que inclusive a grande resposta, porque nós vemos no tempo de inverno várias e quilômetros de superfície de gelo embaixo porque tem água. E também nós vamos ver também porque nós não devemos deixar a garrafa de água dentro do congelador, porque quando ele resfria até 0 graus Celsius, o que acontece? Ele vai congelar. Então, quando você tem essa jarra com volume inicial V0, tá? Depois que eu aqueço, o que vai acontecer? Ele vai subir até a boca e vai transbordar, vai haver uma dilatação aparente, O grande exemplo é aquela questão quando nós deixamos algum tempo o leite, O leite, quando vai esquentar durante um bom tempo, ele sobe, até a boca e essa dilatação aparente, certo? A dilatação corresponde do recipiente e a dilatação do líquido. A dilatação, quando ocorre somente do líquido, nós chamamos de dilatação aparente, o que aparenta ser dilatado. A maneira de você calcular é a mesma coisa, tá? Você vai ter a dilatação volumétrica, vai ter o volume inicial V0, o coeficiente da dilatação volumétrica, mas aqui entra a dilatação do líquido mais a dilatação do recipiente, tá? E ΔT é conhecido nosso como variação de temperatura, beleza? A dilatação do líquido, os líquidos sofrem dilatação volumétrica com as moléculas do líquido que tem mais liberdade do que a do sólido, A dilatação dos líquidos é maior do que a do sólido, por causa das pontes de hidrogênio, das interações intermoleculares, Porque quando nós estudamos os estados físicos da matéria, nós vemos que a molécula, quando está no estado sólido, é o que? Toda junta. E no líquido já é um pouco mais separada. Quando existe essa dilatação, vai haver essa sensação de transbordamento, tá? Nós temos o volume inicial V0, essa setinha indica aquecimento, e quando ele aquece, ele vai ter o que? Uma variação de volume inicial, final, perdão. Aí quando ele vai aquecer, ele vai o que? Transbordar, até uma variação de volume, VA. Então você vai ter o que? A variação de volume real, que é igual à variação de volume do recipiente, mais a variação do volume do líquido, tá? E cada um vai ter o que? A dilatação real é igual à dilatação do recipiente mais a dilatação aparente, tá? A dilatação aparente é justamente aquele volume que transborda, certo? E nós temos a dilatação anômala da água, que é o congelamento da superfície da água, Quando você vê essa camada de gelo grande aqui embaixo possui o mar normal. Embaixo tem peixe, tem flora, vegetais, E quando você tem essa situação aqui do lado aqui, quando você tem um líquido, por dentro, certo? Você vai congelar e ele vai o que? Aumentar de volume. Se for numa garrafa de vidro, garrafa de vidro, a sensação que ou vai ter uma pequena ruptura ou pode realmente estourar. Isso acontece que quando chega a 0 graus Celsius, ela congela. Em alguns casos, e aqui embaixo fica o que? Fica líquido, semelhante o que acontece aqui, tá? Aqui você pode trafegar e esquiar à vontade, mas quando vem o calor, existe aquele famoso de gelo, Se os oceanos, que banha, nosso Oceano Atlântico, que banha as Américas, a África, a Europa, fosse congelada, nós só pegar um bug, vou pegar uma bicicletinha, nós conseguiríamos chegar à Europa através de bicicleta, certo? Teoricamente, mas você levaria vários dias, até mesmo uma semana para poder chegar lá, certo? Mas isso acontece muito na Antártida, no Polo Norte,
e às vezes nos lugares mais frios, né, como no norte do Canadá, norte dos Estados Unidos, no nordeste dos Estados Unidos, quando fica no inverno. O nordeste dos Estados Unidos é conhecido, Nova York, né, Flórida, né, já é mais o sul, né, a região do Alasca, e assim vai, certo? Nós temos a dilatação anômala. Anômala significa dilatação que irregular, tá? Que outra consequência desse comportamento anômalo da água é não congelamento do fundo dos rios em regiões muito frias. Quando a temperatura da água aproxima-se de 0 graus Celsius, sua densidade diminui, então a água fria sobe em razão do empuxo, né? Do empuxo, aquela força vertical para cima. Ao subir, a água fria congela, se formando uma camada de gelo sobre os rios. Como o gelo é um bom isolante térmico, o fundo do rio mantém-se aproximadamente 4 graus Celsius. Então, no fundo, a água trafega. Se tem peixe, o peixe continua lá embaixo, sem nenhum problema. Tá? Por nessa temperatura, sua densidade é máxima e tende a permanecer no fundo do rio. Então, como nós vimos por corrente de convecção, o que acontece? A água fica sempre mais embaixo e o gelo é menos denso, né, em relação à água, certo? Então o motivo, né, por trás do comportamento anômalo da água tem de origem molecular, né, entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius. E a atração elétrica entre as moléculas de água supera a agitação térmica, né? No caso, temperatura, né? Em razão da existência das ligações de hidrogênio presentes entre as moléculas de água, certo? E aqui você tem um gráfico, né? Um gráfico quando atinge a 4 graus Celsius, a densidade, no caso aqui, a densidade é máxima, e o volume aqui, mínimo, certo? Por isso a água fica embaixo e o gelo, por ser menos denso, né? O ótimo isolante térmico, ele fica em cima, né? Isso explica a prática de esporte. Tem muitas pessoas que abrem um buraquinho naquele gelo e pesca, né? Como nós vemos em filmes, né? E fotos pela internet, certo? Então, vamos seguir em frente. Aqui são exercícios complementares, tá? Que vai ser de acordo com a nossa atividade evolutiva, AD4, tá? A maior parte vai ser com relação à dilatação dos líquidos. E vai ter uma outra questão que foi abordado durante esse capítulo, mas nada acima do que nós estudamos, tá? Que inclusive o professor, né, procurou puxar o máximo de vocês, né? E fico feliz que vocês estão correspondendo, tá? Mas colocando, lógico, aula nivelada, explicação nivelada, para que nós possamos unir a explicação do professor, a teoria das aulas gravadas, junto com os exercícios, né, para que vocês aprendam e tenham uma boa visão, né, um bom preparo, para que quando vocês forem realizar a prova de vocês, né, seja o RG, ENEM, FUVEST, que tenho certeza que vocês estão até acima deles, mas tem que continuar estudando e procurar estudar o quê? Adequadamente, sempre no mesmo nível. Então, quando um frasco completamente cheio de líquido é aquecido, verifica-se um certo volume de líquido transbordado. Esse volume mede a dilatação absoluta do líquido menos o frasco, a dilatação do frasco, a dilatação absoluta do líquido, a dilatação aparente do frasco e a dilatação do frasco mais do líquido. Então, né, quando é aquecido é o quê? É a dilatação, aquela que nós vimos aqui atrás, aqui, né? Vou voltar, para que nada seja de chute, a dilatação real do líquido, menos a dilatação do frasco, do recipiente. Você vai diminuir isso, menos isso, você vai achar a dilatação do líquido, tá? Então, é a alternativa A. A questão 2, um recipiente de vidro de capacidade de 500 cm3, contém 200 cm3 de mercúrio, né, o famoso HG, a 0 graus Celsius. Verifica-se que em qualquer temperatura o volume da parte vazia sempre é o mesmo. Nessas condições, sendo o coeficiente de dilatação volumérica do mercúrio, o coeficiente de dilatação linear do vidro vale. Essa é uma questão grandinha, né? Nós temos que saber que gama é o quê? 3 vezes alfa. Né? Se você multiplicar o alfa, então você vai ter que achar o coeficiente de dilatação volumétrica e dividir por 3, certo?
Então nós temos os dados aqui, o volume do recipiente, o volume real aqui, 500 e 200, né? Que para que o volume da parte vazia permaneça inalterado, ou seja, não muda, a dilatação do recipiente deve ser igual ao do mercúrio. Assim temos o ΔV, que é igual à dilatação real. Então, o volume do recipiente vezes o coeficiente do recipiente vezes ΔT. O volume real, gama real, que é o coeficiente da dilatação real, vezes ΔT. Então, se você tem que cortar esse cara aqui com esse cara aqui. Então, como as variações de temperatura sofridas pelo recipiente e pelo mercúrio são as mesmas, podemos simplificar o valor de ΔT, certo? Então, nós temos o volume do recipiente vezes o coeficiente do recipiente, que é igual ao volume real vezes o gama real. Então, vai ser 500 vezes gama recipiente, que é igual a 200 do gama real. Então, você vai dividir 200 por 500, vai ser 2 quintos, né? Você vai dividir esse cara por esse cara aqui, tá? Então, né, o coeficiente da dilatação volumétrica do recipiente é o triplo do valor do coeficiente de dilatação linear. Ou seja, para você ter esse gama aqui, eu tenho que multiplicar por 3. Só que nós achamos esse cara aqui, certo? Então vamos dividir 2 quintos por 3, que nós vamos achar o quê? Alfa igual a 2 quilos. Beleza? A questão 4. Um líquido é colocado em recipiente uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Em seguida, ele é aquecido até atingir a temperatura de 80 graus Celsius, então ele variou de 80 menos 20, que é igual a 60, tá? Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica desse líquido é 3,8 vezes 10 a menos 4, e que o volume inicial é 500 ml. Calcule a dilatação sofrida pelo líquido, despreze a dilatação do recipiente. Beleza? Então, nós temos que achar basicamente ΔV, que ΔV é o quê? Volume inicial vezes gama vezes ΔT. 500 vezes 3,8 vezes 10 a menos 4. Então, vai ser 80 menos 20, que nós vamos achar o valor de 11,4 ml. Então, resolvemos o problema e nós achamos. Beleza? E a questão 5. Uma proveta de vidro é preenchida completamente com 400 centímetros de um líquido a 20 graus Celsius. O conjunto é aquecido 220. Há então um transbordamento de 40 centímetros do líquido, uma dilatação real, tá? É dado o gama do vidro, que é 24 vezes 10 a menos 6, tá? Ele quer o quê? Calcule o coeficiente de dilatação volumétrica aparente do líquido, é aquela que transbordou, e o coeficiente de dilatação volumétrica real do líquido, certo? O resultado você vai ter que fazer uma equaçãozinha aí para poder achar o resultado, beleza? Então, houve transbordamento de 40 centímetros cúbicos, né? Então, você vai pegar esse cara aqui, o ΔAP, sobre V0 vezes T, que é o 40, porque eu tenho que usar esse cara aqui, porque é o valor que transborda, dividido por 400 vezes 20, né? Que nesse caso aqui é o volume inicial, vezes a variação de temperatura. Então, você vai fazer esses cálculos aqui, que você vai achar o quê? 0,005 o valor aqui. Então, 2,4 vezes 10 a menos 4, que é o quê? Nós fizemos aqui 0,00024 mais 0,005. Né? Você vai somar isso mais isso, porque do recipiente mais o aparente, né? Que vai ser 0,00524, o coeficiente de dilatação real do líquido. Beleza? Beleza, né? Então, eu tenho que identificar quem é o real, quem é do frágil, quem é do aparente. Tudo que falar que transborda é o aparente, certo? Porque aparentemente saiu para fora do recipiente, tá? Então, no final da aula, né, nós temos a D4, né, neste exercício. Para casa, exercício 22 até o 29. Um grande abraço, né, que nós terminamos o capítulo. E estamos sempre juntos. Dúvidas? Só procurar o professor, que certamente ele vai ajudar vocês. Beleza? Então, nossa lista vai ser basicamente dilatação dos líquidos, a boa parte, e a outra parte, né, que vai ser uma pequena parte da lista, vai ser o que nós estudamos: calorimetria, termometria e uma questãozinha aí de dilatações dos sólidos, né, que pode ser uma dilatação linear, superficial ou volumétrica. Nada acima do que nós estudamos. Beleza? E tamo junto!